Começou! Começou agora o radar do vôlei. E aí, Ângela, como que estamos? Semana intensa para o Brasil, tanto no naipe masculino quanto no feminino. Oi, Gustavo. Mais uma vez estamos aqui para trazer as notícias, o que aconteceu nas quadras, jogadores, cortes, vagas aí, uma disputa ferrenha aí para essa questão, quem encabeça ali o ranking, que é muito importante ali para as chaves ali das Olimpíadas. Então vamos enrolar o rolo. É isso aí, a gente vai falar com certeza de tudo, mas Ângela, quero chamar a atenção do que me falaram ali no Instagram, me chamaram no direct falando que você esqueceu da Isabel no David, hein? Ui, não é que é verdade. Bastidores, galera, vamos ver o que aconteceu, momento contigo aqui agora, fala. Então, né, o Gustavo, realmente a Isabel fazia parte, né, ela fez parte ali do David no começo ali da temporada, mas houve ali uns desencontros, vamos usar esse termo, e ali a Isabel, ela acabou, né, se desligando da equipe. Então fez ali, não sei exatamente quantas partidas, até porque eu também fiquei um período fora com a seleção brasileira, então se eu fiz 2 ou 3 partidas com a Isabel, acho que foi muito, e ali ela não deu continuidade, tanto que a gente fez a final do Paulista, nós fomos campeãs paulistas, e já ali a Isabel já não estava. Então, né, no caso, realmente faltou ali eu citar, né, semana passada no radar do vôlei, a nossa saudosíssima Isabel. Isabel que acho que logo depois dessa temporada assumiu o Flamengo primeiro e depois o Vasco como técnica. Aí, às vezes fecha uma porta, mas abre outras. Sim, aí, né? A gente nunca sabe, né? O amanhã pertence a Deus. Então, a Isabel fez também parte do David. Mas vamos tocar aqui. É isso aí, mas vamos começar aqui agora falando de VNL. Vou começar com os homens. A gente terminou, na verdade, na sexta-feira passada, no dia 4 deles, e com Canadá 3, Bulgária 0, França 3, Estados Unidos 0, Polônia 3, Holanda 0, Japão 3, Cuba 2, olha o Japão aí, Japão no masculino também vem forte, há algum tempo que o voleibol japonês vem em ascensão, Itália 3, Irã 0 e Brasil 3, Sérvia 1. O dia 5 teve Eslovênia 3, Canadá 2, França 3, Turquia 1, Bulgária 3, Estados Unidos 1, Itália 3, Japão 1, Argentina 3, Alemanha 1, Cuba 3, Irã 1. Dia 6, Eslovênia 3, Polônia 0, Itália 3, Brasil 2, a gente vai falar desse jogo aqui. Estados Unidos 3, Turquia 1, Holanda 3, Bulgária 1, Alemanha 3, Sérvia 0, Argentina 3, Irã 2. Ninguém pode botar defeito que tem muito jogo aí rolando pela VNL, né, Ângela? Não, e outra coisa, a gente tem se surpreendido com os jogos, como você mesmo falou, com o Japão, né, vindo aí, se apresentando muito bem. E vamos ver aí como vai ser a próxima semana com as seleções ali. Ainda a briga muito acirrada, porque tem vaga ali, gente correndo atrás de vaga, que dependendo de como for, tá fora. A Argentina, que esteve na última edição, pode ficar de fora, né? Entre outros ali, outras seleções. Vamos ver como que vai ser essa próxima semana, Gustavo. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos. Daqui até as Olimpíadas, muita coisa vai acontecer, isso vocês podem ter certeza. Mas vamos falar aqui, primeiro do jogo Brasil e Sérvia, Brasil 3, Sérvia 1. Na verdade, o Bernardinho tem dado as possibilidades, né? A gente viu um Judson entrando, por exemplo, como central. A gente viu um Maurício Borges também entrando como ponteiro. O que você achou desse jogo aí, Ângela? Bom, eles conseguiram impor o jogo, porque você vai jogar com a equipe e, de certa maneira, né, como o Bernardinho mexeu
na composição do sexteto e eles se deram muito bem, jogaram muito bem, apresentaram um bom jogo, não deram muita chance para o time adversário e, de certa maneira, foi, eu acho que um saldo bem positivo. Também acho. Bom, a seleção da Sérvia, não sei porquê, não entendi o porquê, porque está brigando por vaga ainda nas Olimpíadas, mas não estava com o time principal contra o Brasil. Então, acho que a gente não pode muito usar como parâmetro, apesar de ter visto um Maurício Borges que, me surpreendi, tá, pessoal? Eu falei que eu achava um absurdo, que não sei, mas me surpreendi, tá? Calou minha boca e que continue calando, então, assim. Mas ele saiu aí com 14 pontos, é isso? Vamos lá? É isso aí, Maurício Borges, 14 pontos, é coisa, hein? E a gente viu aí um Darlan também com 22 pontos. Darlan que é assim, né, gente? E normal, né? Graças a Deus que é assim, mas não tá fazendo os 49 pontos que fazia na Superliga, né? Então, difícil, hein? Agora, nesse momento, o Darlan, ele conseguir trazer a mesma performance que ele estava fazendo da Superliga, é bem diferente o contexto. Ô Gustavo, a gente está falando de campeonatos internacionais, onde que a estatura do bloqueio, né, vai subir bastante, então ele vai ter que achar o melhor jogo dele. Vai vir o tempo inteiro na pancada? Não, ele vai ter que ter as variações de ataque, tentar usar um pouco mais o bloqueio para poder estar saindo, né, principalmente quando estourar o passe. Então eu vou ter que ter essa versatilidade, no caso do Darlan. E a equipe, como você mesmo falou, né, o Maurício Borges, que um tempo atrás, aí ninguém dava muita credibilidade para ele. Ele saiu ali, vou falar assim, ele saiu das cinzas para fazer uma ótima apresentação nesse jogo contra a Sérvia. Vou só falar os outros jogadores também. Primeiro, gente, eu tô cornetando aqui, não acho que o Darlan tinha que fazer 49 pontos, nada, tá? É super normal, tá indo super bem o menino. Mas, a gente teve o Leal com 17 pontos, o Judson, 11 pontos, desses 11 pontos, 4 foram em bloqueio. O Lucão fez 4 pontos e não teve nenhum ponto de bloqueio, é de se chamar a atenção isso. E o Cachopa fez 1 ponto também de bloqueio. Ângela, eu vou falar mais a respeito disso no jogo, na minha análise aí do jogo contra a Itália, mas chama atenção o Lucão, né? Eu acho que ele não está ainda na sua melhor forma física. Na Superliga ele sofreu contusão, se machucou, ficou um tempinho de fora, mas eu estou sentindo que o Lucão, o que tanto fez pelo nosso voleibol, o Lucão nos últimos anos, mas não estou vendo ele na sua forma física ideal. Na sua melhor forma. Mas é claro, gente, um atleta que está na seleção, se eu não me engano, desde os 16 anos... É isso aí. Entendeu? Chega um momento também da carreira que é normal ele cair em relação à performance, até mesmo a questão do nível de concentração. Precisa sempre de algo a mais. Eu não falo só do Lucão, mas alguns atletas ali que já fazem tempo que está na seleção tá precisando buscar algo ali para trazer, vamos dizer assim, um outro voleibol que a gente está acostumado a assistir. Bom, eu acredito que o Bernardinho, ele acredita muito no Lucão, por isso que chamou novamente, fez essa convocação. Ele é importante pela experiência que ele tem na seleção. Talvez ele não vá ser o titular absoluto. A gente precisa ver aí como que vai ser esse desenrolar. Mas é importante ele estar ali, como o Maurício também, eu acho que é importante. E é claro, o Bernardinho vai ter que, no momento, né, ver realmente, né, qual que é a posição que o Lucão, se vai ser como titular, se vai ser reserva, se ele vai conseguir fazer o Lucão entrar novamente, né, no melhor do ápice dele como atleta novamente, já com uma bagagem aí grande. Vamos ver aí como que vai ser essa questão. Agora, eu vou discordar de você.
Ixi, Maria, hein? Lá vem, lá vem. Diga-me, você tá certa, vai, Ângela. Eu vou discordar, Gustavo, porque assim, que nem... É claro que todo mundo espera muito do Darlan. Ele é novo, tá? A gente tem que colocar alguns pontos aqui, porque, enfim, é a primeira vez, não de uma seleção, tá? Mas para uma Olimpíada, então, mexe muito. Ele já está na posição como titular, tá? Então, ele vai ter que ter aquela coisa assim, poxa, tudo bem, eu sou um menino mais jovem, né? Entrei no sexteto ali como titular. E ele precisa ser cobrado também, até porque ele tem potencial para isso. E falar que ele foi tão bem, eu acho que em alguns momentos, quando a seleção teve ali momentos que o passe não estava chegando e ele tinha que receber essa bola, tanto que muitas vezes o próprio Leal, ele ficou meio assim, de uma maneira assim, desgostoso de não receber a bola, o Darlan recebeu e ele não conseguiu virar. Então, eu acho que vai ter que rever também essa questão de distribuição de bola, para de repente usar talvez mais o Leal, porque quando o Leal e o Ricardo Lucarelli, eles estão na quadra, a função do Lucarelli é o quê? Mais a questão do passe, entendeu? E, no caso, por que não, né, o Leal também ser esse atacante de definição? Exatamente, exatamente. Brasil então venceu a Sérvia 3-1, mas na rodada seguinte acabou perdendo para a Itália de 3-2. Vou falar para vocês assim, começando a minha opinião, foi jogão. Acho assim, o pessoal reclama ali do juiz no último ponto, não sei o quê, mas o juiz erra. Lucarelli erra, Darlan erra, todo mundo erra. O negócio é você não precisar contar com isso no final do jogo, entendeu? Mas acho que o Brasil, assim, gente, para mim tá claro também algumas coisas. O Bernardinho, ele não está preocupado com o placar, tá? Tanto é que foi 3-2 para a Itália, mas o Bernardinho só fez substituição protocolar, né? Inverteu ali a rede, fez a inversão lá do 5-1, colocou o Maurício Borges ali no lugar do Leal para fazer passe no fundo de quadra, mas assim, não se preocupou muito. Falo para vocês, ali a gente teve um Flávio com 3 pontos de bloqueio, Lucão com 2 pontos de bloqueio. Acho que assim, os centrais foram super discretos nesse negócio do bloqueio. Acho que poderia ter tentado ali um Isaac. Vou concordar com a Tereza Cristina, que fez o comentário ali na Globo. Acho que podia ter colocado o Isaac, ter colocado o Judson, que foi super bem no jogo anterior. Mas acho que o Bernardinho não está preocupado com o resultado. Acho que ele está mais preocupado em dar oportunidade para todo mundo e depois falar, eu dei oportunidade para você, você não quis mostrar jogo. É mais ou menos isso, Ângela? Eu acho que oportunidade de não mostrar jogo vai depender muito. Concordo com você, essa questão aí das trocas, do jogo em si. O Bernardinho tem mostrado que não está muito preocupado porque ele precisa mexer a equipe, ele tem que achar o melhor sexteto, até porque, haja vista, a gente já comentou aqui, ele já definiu tanto a questão do líbero, como os levantadores, como a questão do oposto. Então, ele precisa mexer nessas peças, entendeu? E achar o melhor sexteto, tá? A gente está aí a menos de 60 dias das Olimpíadas, então essa, para mim, eu acho que é a preocupação nesse momento agora do Bernardinho. Voltando de novo à questão da seleção, desse jogo da Itália contra a Itália, achei que foi, assim, um jogo muito bom, tá? Algumas coisas ali importantes que o Bernardinho está analisando cada momento. E aí você comentou sobre aquela questão, poxa, olha, o Bernardinho está usando os jogadores e está dando chance para depois falar assim que não deu chance. Eu acho que não é bem por aí, Gustavo. Eu acho que é assim, cada jogador, ele tem ali a oportunidade e ali ele vai jogar o melhor dele, porque todos ali estão ali buscando, né? Estão lutando por uma vaga, principalmente que a gente fala assim, os ponteiros e os centrais,
certo? É ali que está a briga. E o Bernardinho, no momento ali, ele vai definir como esses jogadores vão se encaixar na equipe. Porque, em mente, provavelmente ele já tem os titulares. Ou mude uma outra peça. Mas e aí? E as trocas? Um momento que, de repente, durante a partida ou o jogo, eu precisar de XYZ de jogador. Então, tem uma característica. Nenhum deles, né, são parecidos ou tem a mesma característica dentro de quadra. Então, eu acho que no momento agora, o Bernardinho, sim, está dando chance para vários jogadores. Um deles foi o Adriano, que entrou também, achei muito bem, porque na Superliga não achei que ele era muito inconstante. Acho que ele conseguiu colocar o jogo dele em quadra. E vamos ver aí como a gente tem falado. O Bernardinho, eu acho que ele é muito sistemático, ele é uma pessoa que analisa muito bem não só a equipe dele, mas as outras seleções, o que ele vai pegar pela frente. Então, é essa a minha análise. Eu particularmente, eu não sei, gente, eu tô ficando meio preocupado. Eu gosto muito do Bernardinho, tá, gente? Eu confio nele, tô dando meu voto de confiança nele. Mas eu tô achando, sei lá, gente, eu não tô gostando real, assim, acho que a seleção tá muito aquém do que deve jogar, sabe? Eu já falei no programa passado o que eu acho do temperamento da seleção e tudo mais, mas eu tô achando que de verdade o Judson tinha que estar lá na quadra, ou o Isaac. Também concordo. Assim, gente, tem que fazer fluir o negócio, assim, a gente depende muito do Lucarelli. A gente depende muito do Darlan, do Leal. Acho que o Leal fez 2 jogos bons aí, tá? Mas assim, eu tô preocupado, eu tô realmente preocupado porque eu não tô vendo a seleção evoluir. A gente fez um tie-break, a gente não pode esquecer, com a campeã mundial, tá? Então assim, isso me deixa um pouco mais aliviado também, apesar que a Itália, não sei o que acontece quando joga contra o Brasil, cai, sabe? Não sei, nunca encontro o melhor voleibol dela também quando joga contra o Brasil. Assim, é amarela, né? Vê o uniforme amarelo do Brasil, acho que eles amarelam também. Mas eu acho que eu tô preocupado com a seleção masculina. Tomara que a gente consiga ver aí. Eu gostaria muito de ver um Lucas Bergman jogando aí. Eu quero ver se ele não traz um sangue novo aí para a seleção. Apesar que, assim, gente, a oportunidade também é dada em treino. Acho que se eles não estão em quadra é porque provavelmente não estão rendendo no treino. Ou não, né? É uma opção do técnico. Vamos ver. Vamos rodar aqui. Ângela, vou só falar aqui do time do Brasil contra a Itália. O Leal fez 17 pontos, o Darlan 16. Achei 16 também meio discreto para um oposto, um jogo de 5 sets. Lucarelli 15. Lucão 10, desses 10, 3 foram de bloqueio, Flávio 8 pontos, 2 de bloqueio, e o time começou com o Cachopa de titular. Acho que o Bernardinho optou já pelo Cachopa, vem se mostrando melhor também, sim, né? Sim, a distribuição dele está mais homogênea, ele está sabendo, né, nos momentos ali de dificuldade, buscar o melhor atacante ali naquele momento. De contrapartida, a gente perde muito em relação a bloqueio. Então, é uma coisa a se preocupar, porque eu vi ali muitos atacantes vindo ali nessa junção do meio e o Cachopa, tanto que teve alguns momentos, Gustavo, que fizeram as trocas, né? Um momento ali o Cachopa ficou no meio para enganar o time adversário, depois ele ficou na ponta e realmente houve êxito nessas trocas. Então, talvez ali haja um problema em relação à questão do bloqueio. E aí você não sabe como se posicionar melhor a defesa e os centrais vão ter que se preparar para poder estar correndo a rede inteira, ou no caso, né, tanto o central como o ponteiro, de estar bloqueando, principalmente na rede do Cachopa, correndo toda a rede. Isso aí. E aliás, a gente está falando dos levantadores, também estou achando que, assim, a gente está com poucas variações de jogadas, né? Eu estou vendo sempre os centrais indo para um tempo cabeça, um tempo esquerda, pouco vejo um tempo costas, pouco um chute meio. Estou achando meio estranho. Gente, será que o Brasil está escondendo o jogo? Eu não sei. Pode ser. Pode ser, né, gente? Eu não sei. Pode Alguma ser, coisa sim. aí está estranha porque, assim, para mim não está
não está ornando. Esse não é o Brasil, esse não é um time treinado pelo Bernardinho, tá? Tô achando alguma coisa estranha aí. Mas eu acho que de contrapartida, o Gustavo, eu acho que às vezes a gente está esperando muito e no momento do ápice, né, a equipe vai estar bem organizada, estruturada. E eu acho, às vezes, importante as dificuldades, porque é ali nas dificuldades que você vai vendo aonde que está o erro, ou aonde que tem que se melhorar, como eu posso organizar as peças que eu tenho em mão, porque quando tudo está dando muito certo, é uma beleza, é ótimo. E ali, às vezes, você chega no ápice, no momento que a equipe tem que dar certo, e de repente você perde um set, perde alguma coisa, ali acaba desgringolando totalmente a equipe. Então, eu acho que assim, a gente tem que esperar. A gente só fez a primeira semana, vamos para a segunda semana. Enfim, eu acho que tem aí bastante coisa para que a gente consiga produzir, no caso, né, a equipe do Bernardinho, aí ao longo do caminho. Eu fico, às vezes, sempre preocupada, é claro, bons resultados que está vindo com a seleção brasileira feminina, mas às vezes eu fico preocupado que às vezes isso pode estar escondendo alguma falha, alguma coisa que talvez com resultado positivo a gente não consiga enxergar. Então, eu acho que é importante a gente estar analisando até chegar lá e criar aquela expectativa, né? Você fala assim, poxa, eu queria ver um time redondinho, um time agressivo, coisa que a gente não está vendo. Mas eu acho que no momento certo essa equipe vai aparecer novamente. Tomara, tomara, benze a Deus, tomara. Vamos lá, agora falando de VNL feminina. Começamos então com Tailândia 3, República Dominicana 1, Brasil 3, Japão 2, Polônia 3, Sérvia 1 e Estados Unidos 3, Canadá 1. Estados Unidos que já voltou com um time que vai aí para as Olimpíadas. E, assim, República Dominicana, que é a surpresa negativa dessa VNL, porque vinha de resultados importantes, perdeu para a Tailândia, que estava lá no final da tabela, mas, assim, fiquei sabendo também aí, pesquisando, que parece que o time teve um problema com comida lá em Macau, coisa que não acontece, mas deu aí problemas nas jogadoras, parece que não está indo com o time titular, com o time mais forte, Ângela. Às vezes tem problema, né, do alimento, enfim, vai saber. Hoje em dia a gente tem que estar ligado em tudo que essas questões. Mas também, Gustavo, eu vou colocar aqui um ponto, que o time da República Dominicana, ele, em todos os campeonatos, desde o Pan-Americano, ele está jogando com a equipe dele titular, ele não pegou que nem o Brasil e levou uma outra seleção. O Zé poupou as meninas. Então, o tempo inteiro, essas jogadoras têm sido acionadas para estar representando a seleção fora das suas equipes. Então, chega um momento também que essas jogadoras precisam dar aquela, né, declinada um pouquinho ou, né, tipo assim, dar aquela estacionada para novamente subir o pico. Então, para mim, isso não é novidade. Talvez a preocupação do Marcos Kiviex, agora, nesse momento agora, não é essa colocação da República Dominicana, haja vista que elas já têm a vaga em cima da China, tá? Então fizeram o pré-olímpico, foram com essa determinação, foram com o objetivo e alcançaram. Então eles têm tempo aí para poder ajustar a equipe. Isso aí. No dia 2 a gente teve Itália 3, França 0, China 3, Holanda 1, Bulgária 3, Coreia 2 e Turquia 3, Alemanha 1. A Turquia também, ela é a atual campeã europeia, atual campeã da VNL, só que também, assim, o que a gente vê nos jogos é que não é esse bicho de 7 cabeças, não. Assim, é um time que dá para vencer e que tem muitas, assim, até falhas no time. E falo, saquem na cara curte, tá, gente? Olha a dica aqui, ó. Anota ali rápido para não deixar escapar. Bom, eu acho que eles têm duas fortes atacantes. Não estou falando que só elas, mas Cara Curtis e Vargas são as duas jogadoras de definição.
e que, de certa maneira, Vargas, na hora que ela é chamada para decidir, ela vem. Então, num começo aí de jogo que teve essa semana, ela não foi acionada tanto nos primeiros sets, tal, e depois ela começou, ela fez 31 pontos. Então, se a gente for pensar assim, ela no ápice dela, com a cara curta, porque também tem a questão de personalidade, é uma equipe que vem forte, tá? Em relação ao bloqueio também, porque tem a Kunis, que joga muito bem, tem um bloqueio pesado ali. Então, vamos ver como que vai ser essa... Eu acho que a Turquia chega nessa final aí, provavelmente brigando ali das Olimpíadas. Só se a coisa der muito errada. Se não, eu acho que é uma das prováveis seleções aí para brigar nessa... A cara do Gustavo foi ótima. Só você não pegar uma Thaísa e o seu bloqueio lá numa semifinal. Não, mas eu acredito também. Acho que a Turquia, até então, para mim, antes de começar a Bienal, ela estava um degrau superior até mesmo da Sérvia, tá? Eu acho que eles estavam com um time mais, assim, completo. O que a Sérvia está fazendo de não colocar as jogadoras para jogar, eu não entendo isso. Lembrando que nessa Olimpíada a gente vai ter um jogo a menos, então, assim, a chance de você chegar num nível superior dentro do campeonato é mais difícil. Então, assim, não entendi ainda esse modelo sérvio de jogar, mas bom pra gente. Vamos lá, dia 3, Itália 3, República Dominicana 0, Japão 3, França 0, Brasil 3, Holanda 1, Polônia 3, Coreia 0, Canadá 3, Alemanha 0 e Turquia 3, Sérvia 1. Acho que o que chama atenção aqui a França, pelo jeito, também não tem um time, né? Não. Eu lembro de uma história que a França ia até tentar a naturalização da Ana Cristina para jogar essa Olimpíada. Sim. E pensei que ia fazer isso com outras jogadoras, mas acho que o time não está rendendo nada, assim, não vai dar nenhuma surpresa na Olimpíada, não. Uma das, eu acho que destaque aí é o time do Canadá, que tem se falado muito pelo volume que as meninas estão tendo, também está brigando nessa disputa. Então, eu acho que desse contexto todo, eu colocaria uma atenção aí no time do Canadá, que está vindo muito bem. É isso aí. Dia 5, Tailândia 3, França 2, Holanda 3, República Dominicana 1, Japão 3, China 1 e Polônia 3, Alemanha 0. E os outros jogos a gente não sabe ainda, tem Canadá e Sérvia, Estados Unidos e Bulgária. A gente que está fazendo a gravação na sexta-feira, esses jogos ainda não foram. Ângela, alguma surpresa aí? Japão e China? Japão 3, China 1? Bom, para mim não tem surpresa nenhuma, nada assim, né, fora daquilo que a gente vê, que a gente tem visto na realidade. Mas, bom, você falou, né, que hoje a gente está fazendo a gravação do programa e a gente tem de sexta para sábado agora, o Brasil vai estar jogando contra o time da Itália. Então é uma coisa aí para a gente estar ligadinha, vamos ver como que vai ser o desempenho das nossas atletas da seleção brasileira e como que o Zé vai, né, mexer aí com a equipe, já que esse sexteto está apresentando um bom jogo. A Thaísa, né, passa a jogar com mais frequência, que ela estava fora da primeira semana, então me parece que ela está bem, já está bem, até porque no jogo a característica dela de bloqueio é muito presente. Eu acho que isso que a seleção precisa. Ana Cristina também vindo muito bem. Eu coloco um destaque aqui para Rosa Maria, tá? Porque esse volume que ela está dando dentro de quadra, porque não é uma atacante tão forte na posição de oposta, mas de contrapartida é uma jogadora que tem estado bem mais constante. E isso traz algo muito positivo para a nossa seleção brasileira. Vamos falar, a gente vai falar um pouquinho agora do Brasil. O Brasil, na verdade, teve seu primeiro grande teste essa semana, que foi contra o Japão. O Brasil ganhou de 3-2 contra o Japão, um jogo dramático, como Sim. vem sendo sempre Brasil e Japão nesses últimos anos. Mas eu acho que, assim, são esses jogos, na verdade, que faz a gente ver a que nível que o Brasil vai chegar nas Olimpíadas, com como que vai poder brigar
nas Olimpíadas e eu acho que passou pelo primeiro grande teste, né? Sim, sim. Você falou na Rosa Maria, a Rosa Maria, ela fez 19 pontos Olha nesse só. jogo. Eu vou ser bem sincero com votação vocês, alta, assim, hein? eu falo que acho que a Rosa Maria, ela, para mim, é uma das jogadoras que melhor desenhou o seu plano de carreira, porque ela jogou as Superligas, depois ela foi para a Itália, ela optou por jogar de saída nos clubes, mesmo na seleção, muitas vezes ela indo como ponteira. Ela achou que o meu melhor jogo é de saída, então eu vou jogar de saída. E nesse último ano, ela optou por jogar no voleibol asiático, voleibol japonês, o que para mim ela acertou como uma Muito luva, assertivo. assim, porque assim, eu tô vendo uma Rosa Maria defendendo bem e com uma característica de jogo japonês, que é aquele lá que não vai enfrentar o bloqueio, é ficar usando o bloqueio, é mão de fora do bloqueio. É assim que ela tem pontuado e é assim que ela tem se mostrado. Acho que vai ser titular aí para as Olimpíadas. Vamos ver como que a Kizzy aparece. Temos Tainara também aí nessa briga. Foi como eu pontuei aqui. O destaque para mim é a Rosa Maria, que ela tem apresentado um voleibol realmente muito estável, muito, tipo assim, muito convicto daquilo que ela tem que fazer, qual que é a posição que ela está dentro de quadra, usando muito recursos. E de contrapartida, você falou sobre o jogo do Japão. Passamos, mas eu senti muito falta de usar mais as centrais. Até porque com os times asiáticos, como que é um jogo muito rápido e elas defendem muito, então uma das coisas que na época, né, eu na seleção brasileira, na época o Bernardinho era o técnico, se jogava muito essas bolas rápidas com as centrais. Entendeu? Porque bola, às vezes alta, aquela coisa, elas conseguem compor muito bem o bloqueio e a defesa, elas têm volume muito alto na defesa. É um time que tem o seu sistema defensivo muito alto. Então, você tem que ter paciência, né? Vai e volta. E no momento certo você usar essas bolas rápidas também, porque aí elas têm um pouco mais de dificuldade de bloquear. Mas a equipe jogou muito bem, eu acho que teve aquela pressão, mas soube administrar o jogo. Eu também a gente estava observando também aqui a Thaísa voltou a partir do terceiro set e fez aqui, ó, 11 pontos no jogo. E tô sentindo um pouquinho também, Ângela, não sei se você percebeu isso, mas a Diana deu uma caída de rendimento também, né? Então, porque a Diana é aquela coisa, como eu falei, né? O Brasil não estava jogando tanto com as centrais. A Roberta, ela só foi colocar mais bola quando a Thaísa entrou, pela personalidade da Thaísa. Tá? Então, ainda mais jogando com o time do Japão, é difícil de marcar bloqueio, enfim. Então, tem que ter aquela jogadora que tem um pouquinho mais de experiência. Então, eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco a Diana. De contrapartida, né, a gente já tinha falado aqui, comentado que provavelmente quem vai ser as titulares será a Thaísa e a Caroline. Então, a única coisa é que a Caroline tem um bloqueio muito forte. Que nem eu falo, né? O bloqueio dela é um ataque. É um ataque porque volta numa potência muito difícil, às vezes, né, de ter essa cobertura. Mas é preciso ainda acertar essa bola com ela, porque a gente vai precisar. É isso aí. A gente também teve uma surpresa, para mim pelo menos, mas a Gabi fez 24 pontos nesse jogo. Gabi, que até então tá lá mais para passar, para dar essa estrutura de fundo de quadra, tá virando muito bem bola também. Que bom, né? Não, mas é aquela coisa que a gente comenta, Gustavo. Tem alguns jogos que a Gabi ela vai aparecer mais, porque vai ser difícil a Gabi, vamos pensar, ela tá passando e vindo atacar com times que têm um bloqueio muito alto. Entendeu? Então, com esses times que têm uma estatura mediana tal, e ela joga uma bola mais rápido, mesmo que às vezes, né, tem a bola que faz aquela parábola, é um pouquinho mais longa, mas uma bola mais rápida, ela vindo pela pipe ali, pela 6, isso vai fazer a diferença. Então, um grande destaque aí pela pontuação que ela fez. Então, é um jogo que você vê que traz algumas características acentuadas da jogadora. Então, o jogo flui mais fácil.
É isso aí. E o Brasil também venceu a Holanda por 3-1 no jogo de ontem, quinta-feira. E esse jogo, para mim, chamou muita atenção por uma coisa, né? Recepção. Assim, o Brasil ainda sente falta da Ana Cristina ali melhorar nesse fundamento. Acho que já evoluiu bastante nos últimos anos, mas a gente precisa de mais, assim, a gente precisa de mais dela, assim, na recepção. E, Ângela, quero jogar uma bomba aí para você, mas eu não estou vendo uma jogadora, na verdade, que consiga, que esteja no banco e que consiga trazer essa qualidade na recepção para substituir uma Ana Cristina. Foi uma falha Pridaroit na seleção? O que você acha? Bom, eu não sei, assim, para te dizer assim, eu não tenho algo formulado, analisar essa questão da Pridaroid. Eu acho que ela teve um momento de estar na seleção anterior à de Tóquio. Eu via ela, tipo assim, numa ascensão. Hoje eu vejo ela uma jogadora um pouquinho mais de composição de passe, não tanto de ataque, tal. E, no caso, né, você comentou sobre a Ana. Eu acho que, no momento, agora, o Zé não está preocupado muito nessa qualidade e constância no passe da Ana Cristina, entendeu? Então, eu vejo que essa questão de, dependendo de como for, a Ana Cristina de estar sendo mais acionada no saque, bloqueio e ataque. Bom, de contrapartida, quem que vai fazer essa troca com ela? Provavelmente ou a Júlia, ele vai, né, porque a gente ainda tem alguns cortes aí para serem feitos, talvez a Júlia, ou no caso ele vai deixar a Pridaroid justamente só para uma questão de composição, vou para o saque, ou de repente faço um fundo, né? E dependendo de algum momento ali ou com alguma equipe, olha, eu preciso de uma jogadora que use mais um bloqueio, sabe? Jogue com uma bolinha mais rápida, que é mais ou menos as características da Pridaroid. Eu só acho assim, se a gente for pensar que a Pridaroid poderia ser usada num fundo, num saque, eu acho que tinha jogadoras melhores que poderiam estar fazendo essa função na seleção, né? Vamos ver, assim, eu particularmente eu até gosto do jogo da Pridaroid, tá? Eu achei que nessa última Superliga ela não foi tão bem como na anterior, mas vamos ver o que vai ser aí. Acho que o Zé deve estar observando isso. Acredito que ela vai sim estar em Tóquio. Eu acho que o Zé ele vai com 3 centrais e vai usar a 13ª jogadora, a Luzia. Se a Luzia também não pegar, não beliscar esse lugar da Diana, mas eu acho que ele não abriria a mão dessa 4ª central caso alguma central aí se machuque, tá? Mas vamos ver o que vai ser aí. Nesse jogo contra a Holanda, mesmo não estando bem no passe, a Ana Cristina foi a melhor jogadora do Brasil, a maior pontuadora com 19 pontos. Gabi 15, Thaísa de novo com 11 pontos. Rosa Maria 10, Carol 10 e Roberta 5 pontos. Aí, ó. Uma boa pontuação também aí para a levantadora, né? Ela fez bola de segundinha, fez ponto de saque, fez ponto de bloqueio. Tamo bem com Roberta também, hein, Ângela? Olha só, Gustavo falando da Roberta, acho que ele está começando a se empolgar com a Roberta, hein? Porque a preferência dele ele já colocou aqui. Mas, enfim, é muito bom esse resultado. Vamos lá, o Brasil, então, que os próximos jogos vão ser ainda nessa semana, nesse final de semana, contra a Itália e Tailândia. Vamos ver o que vai ser. Acho que esse jogo da Itália vai ser um ótimo termômetro também para saber como que o Brasil vem para essas Olimpíadas. E tomara que venha bem, viu, gente? Tô muito na torcida aí. Eu acho que eu tô mais confiante com o feminino do que com o masculino. O que é um problema porque eu sempre acabo levando umas derrapadas dessas, hein? Mas vamos lá, tomara que os dois ganhem ouro aí e anime todo mundo aí, toda essa galera aí. É isso, Ângela? Bom, é isso e muito mais. Bom, daqui a pouco a gente tem uma pessoa que vai estar aqui conosco, hein, Gustavo? É isso, é agora, na verdade. Estamos com ele, vamos chegar, a gente vai falar agora para comentar aí um pouquinho
dessa semana de Bienal do Brasil, tanto no naipe masculino quanto no naipe feminino. Um cara que foi um técnico, um grande técnico, esteve em Olimpíada na comissão técnica em 92 em Barcelona, no Ouro do Brasil. Teve em 2004 também no 4º lugar da seleção feminina. Tem histórico aí, um grande professor, escritor, jornalista, é tudo, comentarista, é tudo isso. Fala, Kaká, obrigado aí pela sua participação, um grande técnico, grande professor. Já vou pedir licença ali para a Vanessa do Saque Viagem. Vocês sabem que eu já cobri muito jogo com a Vanessa, porque eu era do site Planeta Vôlei, ela era do Saque Viagem. Comecinho ali, quando o Saque Viagem era só a Vanessa e era só portal de notícias. Não era esse Netflix todo que é hoje, não. Obrigado aí, Kaká. Manda um beijão lá para a Vanessa. Mando sim, obrigado a vocês aí, um prazer estar com vocês. A Vanessa só me liberou porque ela era a Ângela. Ô, Kaká, você sabe que eu até fiquei pensando nisso. Eu falei assim, gente, convidei o Kaká, tal, tem a questão do Saque Viagem, mas né, a gente tem que agradecer aqui a Vanessa para estar liberando você. E, poxa, liberar o Kaká tem uma exclusiva do Kaká, não é para muitos não, é para poucos. Então, muito feliz de você estar aqui. Kaká, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estava falando pro Gustavo. Ele perguntou, Ângela, mas que ano que o Kaká foi seu técnico? Eu falei assim, em 93, 94, isso já faz um bom tempo, mas o carinho continua o mesmo e ainda maior. Por quê, Gustavo? Eu vou falar isso pra você. O Kaká foi o técnico que me levou à seleção brasileira. Aí, olha pelo aí. Trabalho do Kaká, enfim, pelos olhos do Kaká, porque tem muito aquela questão do técnico enxergar a jogadora e desenvolver a jogadora ali em treinamentos, entre outras coisas, e o Kaká foi esse. Então o Kaká tá sempre aqui, ó. No meu coração. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da VNL e o que tá acontecendo aí, Gustavo? Vamos lá, Kaká. Acho que, assim, primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, tá? A gente já falou aqui em programas passados, na seleção feminina, por exemplo, a gente vê duas líberos, né? E, assim, para mim é muito claro que tem uma líbero que ela é muito melhor na recepção e tem uma líbero que é muito melhor na defesa, tá? A gente vê esse desenho que a preocupação do Zé Roberto talvez esteja mais no sistema defensivo. Eu acho que a Nayemi, ela defende muito bem, ela é uma jogadora super habilidosa também, mas, assim, me preocupa o fato da recepção. A gente assistiu aí um Brasil e Holanda, a gente viu uma Ana Cristina sofrendo bastante, a gente não viu a Nayemi talvez ocupando mais espaço da quadra como deveria. O que você acha aí em relação a essa escolha das líberos? É uma questão muito pessoal, Gustavo. A gente pode ter a nossa líbero preferida, a Ângela prefere uma, você outra, eu outra, mas eu acho que o Zé Roberto tem mais confiança na Nayemi e isso está ficando claro a cada temporada, né? Então, essa oportunidade que ele está dando para a Nayemi fazer parte do time titular, e ele não está escondendo de ninguém que ele está querendo treinar o time titular dele. Esse é o time que está na cabeça dele. Se tinha uma dúvida ali entre Roberto e Macris, eu acho que ele tirou na primeira semana. E com a Nayemi, eu acredito que a Nayemi está satisfazendo a expectativa dele. Existe muito pouca diferença entre a Nayemi e a Natinha, eu acho. E eu acredito que a líbero, a função de líbero, ela acaba tendo um divisor de águas ali entre uma e outra no final dos sets, nos momentos decisivos e nos jogos mais importantes. É aí que a líbero tem que aparecer. Então, eu acho que esse período, o Zé Roberto está dando oportunidade para a líbero que ele confia mais ganhar essa oportunidade, essa maturidade, essa experiência. Então, eu acredito que tudo isso, essas semanas aí, essas 3 semanas antes das finais da Liga, que eu acho que o Brasil chega nas finais, eu acho que ele está preparando a Natinha para o que ele espera dali para frente. A Nayemi, o que ele espera dali para frente. E a Natinha vai entrar, no caso da Nayemi, está muito mal, da Nayemi não conseguir dar conta, mas
a ideia que o Zé Roberto está querendo passar para o grupo é que a Natinha é titular. Desculpa, Naemi. Estou trocando Cacá, Natinha e mas Naemi aqui. a gente já até conversou um pouquinho sobre isso, que a gente também tem a impressão que o Zé Roberto não vai levar as duas líberos. Você acha que isso há possibilidade ou, no caso, ele nessa inconstância, principalmente ali na linha de passe, que é muito importante, já que a Ana Cristina tem sido muito procurada pelos times, sacando em cima dela, então talvez para ela ficar um pouquinho mais livre, ter um pouquinho mais de consistência nessa linha de passe, será que ele vai levar as duas? Porque as duas têm características diferentes para um determinado jogo, ou enfim, ou, no caso, ele vai realmente optar em levar só uma líbero? Você tocou bem nesse assunto, Ângela, porque a gente está vendo adversário atrás de adversário caçando a Ana Cristina na cara dura, né? Sim. Não escondem, o jogo vai ser para cima da Ana Cristina. A Gabi, eu acho que faz, às vezes, mais o papel ainda de cobrir, né, a Ana Sim. Cristina do que a própria líbero. Então, eu acho que o Zé Roberto, ele precisa acertar o time para ter essa cobertura. Não pode sacrificar a Gabi. Aí eu concordo com você, tem que ser papel da líbero. Se ele levar em conta, eu não sei o que passa na cabeça do Zé Roberto em relação a isso. O que o Bernardinho está fazendo com a seleção masculina, de determinar, eu não vou levar dois líberos porque eu preciso de jogador de quadra. Ele vai pelas oportunidades, poucas oportunidades que ele está dando para a Pridaroid. Ele pode considerar a Pridaroid como a 13ª jogadora de Paris. E aí ele levaria a Pridaroid para essa eventualidade. Porque levar as duas, Ângela, eu acho que nenhuma seleção que vai brigar pelo título vai fazer isso. Sim, sim. Aí ele teria, né, no caso, principalmente da Pridaroid, essa função, né, esse fundamento ali, como talvez também um atacante, de repente, para entrar para sacar e fazer o fundo de quadra ali junto com a Gabi, ajudando ali naquela composição. Exatamente. E se der ruim ali com a Júlia Bergman, com a Ana Cristina, a Pridaroid entra de ponteira, né? Então eu acho que é o mais razoável aí para ele pensar para Paris. É interessante isso, Cacá. Ontem, você acredita, eu me perguntei o que a Pridaroid, qual seria o papel da Pridaroid na seleção, porque teve um determinado momento do segundo set contra a Holanda que, assim, o problema do Brasil estava sendo o passe em cima da Ana Cristina, e eu vi que o Zé Roberto, assim, não se preocupou com isso. Ele trocou levantadora, trocou saída, trocou todo mundo lá, colocou a Thaísa para jogar, mas não tirou a Ana Cristina. Eu acho ali, na cabeça dele, talvez assim, ela vai ter que aguentar isso daí, essa pressão ela vai ter que segurar. Mas assim, eu fico pensando, será que assim, foi uma falha, por um certo ponto, a gente não ter colocado uma ponteira ali que segura mais no passe? Vou te falar de uma jogadora que eu gosto muito, mas assim, talvez não tenha nem perfil de seleção brasileira, mas a Michele Pavão, por exemplo, é uma jogadora que é uma ponteira que tem passe ali e tal. Será que às vezes não era o caso da gente ter colocado ali, ter convocado essa jogadora ao invés da Pridaroid? Eu sinto que o Zé Roberto também não tem tanta confiança no passe da Daroit. O que você vê em relação a isso, Cacá? Então, é difícil entrar na cabeça do Zé Roberto, né, Gustavo? Mas vamos fazer aqui um exercício para entender o vôlei, como ele está sendo jogado. Eu acho que o Brasil está querendo se aproximar das principais forças e não voltar a um modelo que já está sendo ultrapassado. A gente ter Gabi, Ana Cristina e uma oposta de força, que é a aposta que eu acho que ele está fazendo na Rosa Maria, né, em vez da Kizzy, é exatamente para equilibrar, por exemplo, como uma Turquia que tem Karakurti e Vargas, como a Sérvia, que tem a Boskovic e agora tem a Uzelat, que pode ser utilizada. Então, todos os times estão buscando isso, essa compensação aí de ter mais atacantes que decidam, né? O vôlei feminino tá ficando muito parecido com o masculino. E eu acho acertada essa decisão do Zé Roberto. Tanto que a gente ainda não perdeu. Nós passamos sufoco contra a Holanda, passamos sufoco contra o Japão, mas o time se superou. Então, se o time conseguir se superar contra os adversários mais difíceis, eu acho que a Itália vai ser a prova de fogo,
O Brasil pode bancar essa formação e ir para as cabeças com uma formação mais moderna, né? Eu concordo com você que às vezes resolve, mas no nível internacional, como ele está sendo jogado hoje em dia, jogadoras como essas, elas vão ficando para trás, elas vão entrar num fundo de quadra para fazer uma passagem, mas não vão conseguir se bancar numa partida toda para um time que briga pelo título, porque a gente vê outros aí nessas formações, mas que não vão brigar pelo título. O Canadá, que está crescendo, está também buscando essa formação, com a Gray, com a Van Eyck, a própria Holanda, né? Então são seleções que estão buscando um novo padrão, e eu acho que o Brasil está no caminho certo. E será que talvez, você comentou da Rosa Maria, a Rosa Maria já jogou de ponta, será Eu ia que... perguntar justamente essa questão Por da acaso, Rosa será Maria. que ela não pode, como saída, às vezes ajudar no passe ali também? Não sei. Vou aproveitar um pouquinho esse gancho e a pergunta que o Gustavo fez, o Cacá, assim você responde as duas perguntas. Sobre a questão da Rosa Maria, uma disputa ali entre a Kiz e ela. Ela optou a jogar o campeonato asiático. E ela veio com muito mais volume e constância do que a outra oposta. Até porque a característica dela não é tanta força, como nós vemos outras jogadoras na mesma posição de outras seleções, né? Fazendo o quê? 30, 40 pontos. Até o último jogo que a Turquia jogou, a Vargas fez 31 pontos, entendeu? Não é muito essa característica da Rosa Maria. Nessa situação, o que você acha, né, dessa opção do Zé para dar mais volume, para de repente conseguir fazer com que a Ana Cristina tenha essa função de a jogadora de definição, que vai estar sempre buscando ela na hora de estourar a bola? Como que você vê isso, Cacá? Eu entendo da seguinte forma, Ângela, se o Zé Roberto está imaginando essa equipe titular, ele precisa ter a Rosa Maria, primeiro, para bolas de mais segurança, levantamentos mais altos, que a Kiz não é tão boa. A gente sabe que a Kiz é uma ótima atacante quando a velocidade pode acontecer. Então, a Rosa Maria é reflexo da Ana Cristina. Uhum. Eu acho que e a aposta dele ainda seria na Tainara, que é quem ele mais confia, né? Mas a Rosa, como você falou, fez uma temporada ótima no Japão. Eu acho que o que faltou para a Rosa nos anos anteriores foi ter oportunidade de jogar por mais tempo, coisa que ela não tinha. A Rosa errava uma bola, saía, né? O Zé tinha muito pouca paciência com a Rosa Maria. Agora não. Então, nesse novo formato, nós temos Gabi, Ana Cristina e Rosa que se garantem em bolas altas. Uhum. Então, você pode correr o risco de ter um passe inconstante da Ana Cristina. Rosa Maria, Gabi. Rosa Maria, Ana Cristina. E aí a gente está se equilibrando, né? Eu acho que tudo é questão de pensar o conjunto. Então, por isso que eu acho que a Rosa é importante e concordo com você, Ângela. Eu não abriria a mão de, por exemplo, quando a Rosa estiver na posição 4 e na posição 2, de trazer ela para trás para passar. E alivia para a Ana Cristina, diminui a quadra da Gabi e a gente pode jogar com mais velocidade. Uhum. Passa isso na cabeça do Zé Roberto? É lógico que passa, né? Sim. Mas será que ele não está guardando isso para um momento que vai ser mais importante? Sim. É isso aí. Agora, falando de seleção masculina, Cacá, aí acho que o negócio é até mais sensível aí, né? A gente já viu a decisão do Bernardinho pelo líbero, pelos levantadores e pelos jogadores opostos, né? Os de saída. A briga está aí, eu vejo, pelos centrais e pelos ponteiros. Acho, assim, pelas escolhas que eu vi da primeira semana, acho até uma pena, mas acredito que o Lucas Bergman e o Arthur vão ficar para a próxima Olimpíada, não para essa Olimpíada, né? Eu acho que a briga está ali entre o Maurício Borges, o Honorato e o Adriano para quarto ponteiro. Então, Gustavo, eu prefiro esperar a segunda semana do masculino para saber como que o Bernardinho vai usar essa segunda semana.
Porque lembra, logo que ele assumiu, ele falou assim, poxa, eu estou preocupado de fazer a primeira semana no Rio, porque eu quero fazer testes. E é natural, né, que o Bernardo tenha ficado tanto tempo fora da seleção, agora ele quer conhecer esses jogadores com os quais ele não trabalhou. Então, eu prefiro esperar a segunda semana para ver se ele não vai dar oportunidade, por exemplo, para o Lucas Bergman, como ele deu para o Leal, como ele deu para o Adriano. Né? Eu acho que o Bento ainda sai um pouquinho atrás, exatamente por não ter tido tanta oportunidade também no clube. Mas o Bergman não. O Bergman foi um dos principais nomes da Superliga. Então, eu prefiro esperar a segunda semana para ver o que pode passar na cabeça do Bernardinho. Porque, segundo ele falou, eu vou fazer testes. Vamos esperar, né? E o que você analisa dessa primeira semana do masculino, principalmente, ô Kaká, no que tange a questão do jogo contra Cuba? De certa maneira, as pessoas não acreditavam o nível de voleibol que Cuba apresentou, principalmente na recepção e no volume de defesa, né? Muito bem montado, com posição de bloqueio, um saque muito pesado, muito difícil, e o Brasil se viu em grande dificuldade. Qual que é a análise que você faz dessa primeira semana do masculino? Então, primeiro a alegria de ver Cuba jogando desse jeito, né, Angela? Sim. A gente que sempre acompanhou, eu aqui no sofá, eu delirava com Cuba jogando daquele jeito. Mas eu acho que o Brasil, por ser uma estreia, por ter sido contra Cuba, que mostrou ser uma seleção forte, aliás, todos que estão brigando por vaga estão lá nas cabeças, né? Sim. No masculino ainda está mais claro isso. Então, o que o Brasil precisa resgatar é a confiança no próprio jogo, o respeito dos adversários e a alegria. Eu acho que esse é o principal fator, é o principal desafio do Bernardinho à frente da seleção brasileira. A gente viu uma evolução? Viu. A gente viu, por exemplo, o Cachopa assumir o lugar do Bruno e na boa. Né? Aquele monte de crítica de falar, porque é nepotismo, porque protege... Cara, no primeiro jogo ele tirou o filho e botou o Cachopa para jogar. A Cachopa foi titular. E vai ser titular, como a Roberta também vai ser titular no feminino. Está melhor do que o Bruno. Né? Vejo outras peças, Angela, que precisam ser mais bem avaliadas. Sim. Por exemplo, o Lucão. Será que o Lucão realmente vai ter uma importância para ser bancado para ir para Paris? Né? O Lucão é um dos jogadores mais importantes da história recente do vôlei brasileiro. Uhum. Mas eu acho que o Lucão está devendo. E há menos de 2 meses para Paris, o Lucão está atrás de outros centrais. Uhum. Então, eu faço a minha pergunta em relação a isso. Né? A posição de meio, como o Gustavo falou, essa outra opção do ponteiro, porque eu acho que Leal e Lucarelli é a aposta do Bernardinho, e é o que a gente tem de melhor se os dois estiverem 100%. E o Darlan, que está sendo apresentado, né, pela primeira vez aos times adversários. Uhum. O Darlan surgiu no ano passado, ninguém sabia quem era o Darlan. Naquele pré-olímpico. Hoje todo mundo estudou o Darlan. Uhum. E o Darlan passou a temporada toda na Superliga Brasileira. Cara, pegar ponteiro de 2 metros e tralalá pela frente, com defesa, com estrutura, com estudo antecipado, é outra coisa. Concordo. Com todo o respeito ao vôlei brasileiro, a todas as equipes, mas não é o mesmo padrão internacional. Então, a primeira semana o Darlan sentiu demais, né? É um jogador com potencial? Mas vamos ver como é que ele se sai na segunda semana também, porque o Alan tem entrado mais tímido do que o Darlan. Parece que a titularidade do Darlan inibiu um pouco o Alan, né? E aí a gente volta numa questão também, será que é válido definir jogadores com tanta antecedência para uma Olimpíada? A gente tem observado isso, a gente discutiu isso aqui também. O Kaká, eu vou pegar o gancho que você falou do Lucão, e uma coisa que me chamou a atenção foi a gente estava muito preocupado com a atuação que o Brasil vinha tendo, mesmo na VNL, né? E aí a gente viu um Brasil que chegou num tie-break com a atual campeã mundial também. Então, assim,
o negócio não está tão ruim assim também. Acho que a gente tem ainda a crescer e a gente pode brigar sim por medalha. Mas assim, uma coisa que me deixou um pouco incomodado nesse jogo contra a Itália em específico foi o Bernardinho não ter mexido nos centrais. E falo o porquê. O Flávio ele fez 3 pontos de bloqueio no jogo e o Lucão fez 2 pontos de bloqueio no jogo. Eu acho que o Bernardinho não estava tão preocupado assim com o resultado. Talvez ele queria estar ali com a consciência limpa. Tô dando a chance para todo mundo. A chance que me pediram, eu tô dando. É mais ou menos isso também, Kaká, sua análise? Eu também estou vendo dessa forma, Gustavo. Mais uma vez, é difícil a gente entrar na cabeça do técnico, mas se ele falou que vai fazer teste, eu acho que teste para mim é exatamente isso, colocar o cara na pressão e ver como que ele reage. Tá perdendo a Itália, tá tomando vareio, não sabe para onde correr para o bloqueio? Se vira aí, cara, tô te avaliando aqui, né? Então, se foi com esse critério, eu acho super válido. Mas mesmo assim, eu acho que o Cachopa, por exemplo, entrou no lugar do Bruno para o Brasil tentar uma virada contra Cuba e depois continuou. Que se mudasse ali os centrais em alguns momentos, porque ficou muito claro mesmo, né? Essa falta de rendimento no bloqueio, em alguns momentos a ansiedade para definir no ataque que estava indo bem pelo meio. Então eu acho que, assim, na nossa cabeça, nós que estamos de fora torcendo por uma vitória, poderia sim muito bem ter mexido. Vamos ver o que ele planejou aí para a sequência, né? Porque nós estamos falando do maior técnico, o técnico mais vitorioso da história do vôlei mundial. Ô, Kaká, e você falou sobre a questão dos centrais e justamente do Lucão. E o Maurício Borges? Eu lembro que você falou, né, escreveu um pouquinho da retomada dele, principalmente da Superliga, ele jogando assim, né, vindo de uma situação que não estava tão bem, e daqui a pouco ele chegou e fez a diferença para o time do Renata. E agora, na seleção, você acha que a convocação dele, não teria um outro jogador para se convocar, ou você acha que é importante ele estar na seleção? Então, Angela, o Maurício ele fez uma temporada espetacular de recuperação, foi um gigante, um exemplo para muitos atletas, para torcedores, para a própria relação de vida, né? De você estar por baixo, de todo mundo te achar velho e você falar assim, não, vou mostrar que não, e deu a volta por cima. Mas aí a gente volta naquela questão que a gente estava debatendo. Vôlei regional é uma coisa, vôlei internacional é outra. Uhum. E aí é que eu sou contra esse negócio de determinar antes quem vai. O Honorato é a minha segunda opção de líbero. O Honorato não entrou como líbero. Vamos ver se entra, né? Se entra na segunda semana. O Borges não é um jogador muito parecido em questões técnicas com o Honorato, que poderia muito bem assumir uma função dessa? Verdade, também concordo. É mais experiente, tem Olimpíada, tem medalha olímpica nas costas. Nas costas não, na frente, né? E poderia ali numa briga com o Honorato, o Bernardinho poder falar assim, cara, vou levar o Borges e não o Honorato, porque o cara tem mais experiência, vai dominar, vai crescer na quadra. Agora, precisa botar o Borges para jogar contra a Polônia, por exemplo, né? Contra os Estados Unidos, não aquele timinho merreca que jogou a primeira semana, o que vem aí, né? Uhum. Que vai jogar a Olimpíada. Jogar contra eles e ver se o Borges está em condições de enfrentar o nível internacional. Regional é uma coisa, o Borges também está há muito tempo fora da seleção. Vamos ver se ele serve, né, para isso. Perfeito. É isso aí. Bom, Kaká, eu peço aí de novo um agradecimento a você aí. Muito obrigado. A gente vai continuar aí te acompanhando também. Você está ali sempre no Saque Viagem com a Vanessa. Tem o Vôlei University também, que eu já vi aí, plataforma que ajuda a formação de novos técnicos para o vôlei, estudantes, técnicos. Fala um pouquinho aí do Vôlei University, ô Kaká. Então, Gustavo, depois que eu deixei de ser técnico, né, eu achei que eu devia devolver um pouco do que o vôlei me deu. A experiência toda, o conhecimento, o estudo.
E aí eu fundei a Vôlei University, que é uma plataforma de cursos online, também com cursos presenciais, para que os técnicos que estão começando, os que trabalham com categorias de base, para os professores de educação física, para os estudantes de educação física que querem começar a desenvolver o trabalho com voleibol, possam ter orientações, possam adquirir esse conhecimento e serem técnicos melhores. Porque o reflexo do trabalho desses técnicos é que vai continuar fazendo com que a gente tenha nossos programas e continue discutindo seleção brasileira. O Brasil não é o que é a potência só com a popularidade. Foi com títulos também. Foi com voleibol sendo construído com qualidade. E daqui 20 anos, quem vai estar jogando é quem está começando agora lá atrás, né? Com 8 anos de idade, com 9 anos. Então, toda essa capacitação é que eu tenho a intenção, por meio da Vôlei University, de poder passar para quem está começando. É isso aí. E eu só vou pegar um gancho aqui também. Você falou, desde que eu deixei de ser técnico, mas e se aparecesse uma oportunidade aí, se batessem na porta e pedissem um Kaká de técnico, você iria? A gente nunca pode fechar a porta, né, Gustavo? Nós estamos aqui em casa, mas daqui para a quadra é um passinho. Tá certo, Ângela. Ai, Kaká, eu me lembro, sabe, eu terminei, né, faz pouco tempo agora de fazer o nível 3, mas antes, né, eu tinha feito o nível 2 e o João Crisóstomo é, né, o condutor, supervisor do curso. E no momento ali do curso presencial, ele estava dando o treino, e aí ele chamava Ângela aqui, e ataca, aquela coisa toda. Eu falei assim pro João, você sente saudade das quadras? Ele falou assim, Ângela, do jogo não, mas do treino sim. Eu falei assim, eu percebi, porque, tô treinando com uma menina de 20 aninhos, cara. Segura um pouco a onda, a gente rachou o bico. Mas é aquilo, né, o Kaká, apareceu a oportunidade, é claro que seria, assim, maravilhoso ter você como encabeçando uma equipe, até porque muitos têm falado sobre a questão da base, né, de formação, e a gente vê que ainda está muito ali, muitas vezes a gente está faltando jogadoras, até o próprio Zé Roberto, pouco tempo faz, em uma entrevista, falou sobre a substituição em relação às levantadoras. Então, tudo isso é um trabalho de base que precisa ser construído e precisa de ter realmente profissionais qualificados para isso. Então, parabéns mais uma vez aí pela Universo. E, é claro, olha, a gente está aqui, por favor, entre ali em contato com o Kaká. Qual que é o teu Instagram, Kaká? Para o pessoal tá buscando informação. Kaká Bizoc, tudo junto. Bizoc tem 2 E's, 2 C's, HI. Tá certo. É isso aí. Valeu demais, Kaká. Obrigado aí, Kaká. Até mais. Obrigado a você, gente. Prazer, hein? Tchau. É isso aí, galera. Chegamos no final de mais um programa. Ângela. Valeu, Ângela! Show de bola, Gustavo. Muito bom o programa, né? Trazendo muitas notícias, comentários, entrevista com o Kaká Bizoc. Foi maravilhoso. E semana que vem tem mais. É isso aí. Semana que vem a gente se vê. Tchau, até mais.